Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Nurse, sejam todos bem-vindos. Só peço um pouco assim de compreensão de vocês, porque a minha voz não tá muito boa hoje, é porque eu estou gripada, né? Mas vou conseguir aqui explicar para vocês assim as coisas que acontecem normalmente na espiritualidade, né? Eu vou contar um pouco das minhas experiências aqui no caminho, na minha caminhada espiritual. Então, eu comecei na igreja evangélica, mas como eu não pertencia a essa egrégora cristã, então o que acontece? Pra mim não deu muito certo ali. Mas isso também não quer dizer que para outras pessoas não vai dar. Quando você pertence à egrégora é diferente. Você se dá muito bem naquele lugar. É a mesma coisa. Quando você pode ser uma pessoa legal, você pode ser uma pessoa certa, mas se você está num relacionamento errado, se você está num trabalho errado, você nunca vai ser valorizado. Então é assim. Eu estava na egrégora, mas eu não estava na egrégora certa. Entendeu? Na igreja evangélica eu me sentia como se eu fosse uma filha, sabe, eu não fosse filha legítima. Então, mas isso é porque eu não estava na minha egrégora certa espiritual, mas tem gente que se dá muito bem nela, na evangélica mesmo, cristã. E daí eu fui pra Umbanda, depois eu evolui pro Candomblé de Angola, depois fui pra Quimbanda e me encontrei na egrégora dos Diamonds, que é a que deu mais certo comigo. Então, eu me encontrei ali. Então, gente, eu faço também caída de búzios, né? Porque é o seguinte, hoje eu trabalho com Diamonds, só que eu vejo assim, pelo quando o cliente vem conversar comigo, mas nem todos pertencem a essa egrégora. Claro, também não vou dizer pra você que se você não pertence à egrégora dos Diamonds, não quer dizer que eles não vão te aceitar, não quer dizer que eles não vão, vamos dizer assim, atender teu pedido. Eles podem sim atender seu pedido, mesmo você não fazendo parte da egrégora. Pode fazer o trabalho de troca, não é pacto e não é também acordos. É trabalhos de troca, dá pra fazer sim também, tranquilamente. Mas tem pessoas que realmente o Daimon nem responde. Então o que que acontece? Eu tenho que trabalhar na linha do Candomblé ou da Umbanda. Então, o que que aconteceu um tempo atrás? Um cliente me procurou pra fazer trabalhos espirituais. Aí a gente fez, estava indo tudo bem. Só que o problema é que ele tinha uma perseguição de um inimigo muito forte, né? Só que o problema quando é assim, gente, quando você realiza um trabalho espiritual, é importante que você, se você confia no teu oraculista, na pessoa que está fazendo o trabalho para você, você tem que obedecer as coordenadas, o que o magista tá falando, né? Então, eu tinha feito trabalhos de Odu para esse rapaz, tudo só que dava muito a caída 13 para ele. Por mais que eu fizesse outro trabalho, dava a caída 13, repetia demais. Então, pra quem não sabe, eu vou resumir, tá? Porque senão fica muito longo. Mas a 13 é Odilabã. Odilabã. Então, é um Odu muito forte, muito pesado, né? No negativo, principalmente no negativo caía pra ele. Então, isso quer dizer que o caminho de... eu não posso falar a palavra aqui, mas o caminho de desviver dele não tava saindo. Por mais que eu pagasse o trabalho, eu fiz o caminho de Odu pra ele, o positivo, o negativo, o positivo, umas 3 vezes e esse caminho 13 não saía, não saía. Aí o que que eu falei pra ele? Então, ó, você tá sendo perseguido, então esse inimigo teu aí, alguma coisa você tem de devendo pra ele no astral, ou pode ser de uma vida passada, então eu recomendo que você vá embora da onde você tá, da cidade, até do estado, se possível. Só que ele teimava, ele não queria ir embora. E eu falava, não saia de casa, procure ficar mais em casa, pelo menos por um tempo, né? E essa pessoa acabou não me obedecendo, não eu, coitado de mim, não sou, né? Mas tipo, ele não obedecia o que o oráculo falava pra ele. O que os búzios falavam pra ele, não obedecia. Ele acabou fazendo coisas que da cabeça dele. E, infelizmente, essa pessoa acabou desvivendo. E a pessoa com quem ele perseguia foi logo pela pessoa que perseguia ele, que desviveu ele. Só que, infelizmente, é assim, gente. Tem situações que dá pra resolver. Entendeu? Até mesmo com o trabalho espiritual, até caminho entendeu? De desviver dá pra tirar da vida da pessoa, mas desde que a pessoa faça o trabalho, mas ela confie naquele trabalho e ela respeite. Se o oráculo tá dizendo não faça isso, não vá e faça, não fique teimando.
Não vá atrás de problema, a pessoa vai atrás de problema. Eu falei, não sai ainda. Eu lembro que o último jogo que ele fez comigo, eu falei pra ele não sair de casa. Eu falei, olha, ele tirou o jogo comigo na segunda-feira e na quinta-feira aconteceu isso. E ele, como que vai ser minha semana? Eu falei assim, olha, essa semana é o seguinte, eu vejo você correndo risco, porém, mas se você ficar em casa, quietinho, numa boa, eu acredito que nada vai acontecer com você. Entendeu? Faça alguma coisa pra você aí, na tua casa, na tua família, faça, mas não vá sair à noite, não vá sair pra festa, não vá. Tava dando perigo pra ele. E ele mesmo assim foi. E bem no fim ele acabou desvivendo numa festa. Infelizmente. E foi uma situação assim bem complicada. Sabe, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas foi uma situação complicada para esse meu cliente, porque os búzios, eu no jogo dava as orientações certas para ele, mas ele não obedeceu. Então você que vai contratar um trabalho espiritual, seja comigo ou com outra pessoa, você vai ter que obedecer certinho as recomendações, ainda mais se você corre risco. Tá? Ainda mais se você corre risco, corre perigo. Por quê? É importante seguir, porque daí você pode evitar aquilo. E o caminho dele poderia ter sido evitado. Mas o problema é que ele não obedeceu, ele não respeitou. Ele foi pela cabeça dele. Então é isso que vocês têm que tomar cuidado, tá, gente? Quando vocês forem fazer um trabalho espiritual, confie na pessoa com quem está jogando pra você. Confie no magista. Porque você tem que respeitar o que ele tá falando. Ó, não faça isso, não faça. Porque, mas eu fiz trabalho, então quer dizer que eu tô livre. Não, isso não garante nada. O que vai garantir também é a tua postura, é a tua conduta, como você vai agir, como você vai fazer. Então, e a pessoa acabou não fazendo o que foi designado para ele fazer. Ele acabou indo pela cabeça dele e acabou, mesmo fazendo o trabalho, deu o que deu. Então, a gente tem que tomar cuidado, achar só porque eu fiz o trabalho e tá tudo garantido. Não, o trabalho espiritual não é garantido ao ponto disso, de você poder fazer o que você quiser, poder fazer até coisas erradas e achar que tá tudo certo. Eu fiz trabalho, tá bom. Não. O trabalho, ele pode melhorar teu caminho, ele pode te ajudar, porém você também precisa fazer a tua parte. Você quer um trabalho de proteção e defesa? Então não fique provocando os outros. Entendeu? Mas eu fiz um trabalho de proteção e de defesa, então eu posso provocar porque não vai dar nada. Porque eu tô protegido, não é bem assim. Você já tá correndo risco. Você faz um trabalho de defesa, de proteção, então você tem que se manter-se na sua. Entendeu? Se o jogo tá recomendando não saia de casa por enquanto, por um tempo, ou mude de lugar, siga o que tá sendo falado, porque isso é importante. Então se a pessoa não respeitar isso, infelizmente, não tem que fazer. Então o trabalho espiritual, ele realmente ajuda, ele alivia o teu problema, ele livra você, mas você também tem que ser prudente. E esse meu cliente, ele foi dessa para melhor porque ele foi muito imprudente. Ele não pensou o que poderia nas consequências. Então, o que acontece? Foi feito o trabalho, estava sendo avisado, não vai em tal lugar porque vai dar problema, e ele foi bem no lugar que não deveria ir. Porque ele acreditou, não, eu fiz o trabalho, então não precisa. Entendeu? Não precisa me preocupar. Aí que tá o problema. Às vezes a pessoa erra porque ela tem muita autoconfiança. Às vezes o medo, também o medo exagerado não é bom, mas às vezes o medo, ele pode ser um limite que pode te livrar de coisas ruins. Então é isso aí, pessoal. É uma mensagem que eu deixo pra vocês, né? Isso serve também pra mensagens, pra trabalhos de amor. Se você for fazer um trabalho de amor, então você tem que seguir o que a pessoa tá falando pra você, o que o magista tá falando. Se ele fala pra você não ir atrás, não vá atrás, não adianta você ir atrás, entendeu? Pode ser pior. Então você tem que seguir o que a pessoa que tá fazendo pra você. Confiar, tá bom? Um beijo.